Oiê, boa noite. 19h04. Vamos aguardar vocês. Saímos e voltamos para ver se a conexão nos ajuda. Visão sistêmica entrando, Érica, o Cláudio voltando, com a Roseli, a Lili, o Amilcar, a Kátia, todo mundo voltando. A Josi, legal, vamos lá. Cadê o resto? Carla Natal, Pedro, Nícia, beleza? Um beijo para vocês, todo mundo voltando. Boa noite, Carla. E aí, Lili, boa noite. Ju, chegando, boa noite. Oiê. Marília retornando também, que ótimo. Eu tô achando que a conexão da Roberta lá que tá com pau, mas vamos lá. Vamos ver. Vamos vê-la. Vamos aguardá-la. Hoje aqui tá mais quentinho, apesar de que eu tô com essa blusinha de lã, né? Mas tá mais quentinho. Graças a Deus. Cadê a criatura? Amiga, a gente fala assim, cadê a criatura? Cadê? Cadê você? Eu acho que é pau na conexão dela. Chegou. Vamos ver. Ai, tomara que dê certo, né? Lili voltou, Gabi. Você acertou, é pau na minha conexão, acabei de descobrir. O cara mandou mensagem aqui, é porque a minha internet é a rádio, e aí eu vou conversando com o menino da internet na hora, aí eu vi que ele mandou mensagem avisando que ia ter umas interferências na internet, mas ele falou que é rapidinho. Aí eu tô no 4G, a hora que normalizar eu entro de novo. Tá tudo certo. Então tá. Tá tudo certo. Pelo menos você não tá mais rebobinando agora. Não, ninguém merece. Eu falei, não dá, né? Fazer live com a pessoa falando igual uma louca, não dá. Sem condições, né? Sem condições. Ó, Arnaldo chegando, Arnaldo Freitas. Queridíssimo. Adoro, queridíssimo. A Márcia. E o povo vai chegando aí. Aí, Mineirinho. Grande violeiro, então. Arnaldo Freitas, grande violeiro do programa Viola Minha Viola, eita, programa que eu gosto. Márcia Silveira, Henrique Teixeira. Que delícia estar aqui com vocês. Então, e aí ele tá dizendo que te ama, Roberta. Agora vai começar a rasgação de seda. Delícia, né? É só porque eu sou fã dele, não tem jeito. Você pode fazer uma live com ele, você vai rachar o bico de rir. Pessoa divertidíssima e toca maravilhosamente bem. Muito bom, muito bom. Então, que bom ter você aqui para a gente falar sobre constelação. E aí você até perguntou, Ana, você vai querer falar um pouco sobre o que é a constelação? Uhum. Na verdade, eu não queria muito, entre aspas, perder tempo, porque nunca é perder tempo, né? Sim, mas eu acho que a gente devia, sim, fazer uma cama aí, vamos dizer, para ingressar no nosso tema, que é essa questão dos padrões. Dar uma ideia assim, de como que a constelação atua na vida das pessoas, né? Cuida das pessoas, para a gente fazer, vamos dizer, essa cama aí, para a gente dar um start do nosso assunto. Maravilha. Então, para quem nunca ouviu falar em constelação, o que você diria, assim, de uma explicação breve? Uma explicação breve, constelação sistêmica é uma abordagem terapêutica que foi desenvolvida e criada pelo Bert Hellinger, psicoterapeuta e filósofo alemão. É uma técnica terapêutica que busca, nas nossas raízes familiares, a origem de conflitos. Conflitos em relacionamentos afetivos, conflitos na nossa vida profissional, comportamentos que aparentemente não fazem muito sentido, mas que a gente tem, medos inexplicáveis, doenças físicas. Então ele vai investigar a história da nossa família, dos nossos ancestrais, pais, mães, avós, bisavós, para poder encontrar se está lá sistemicamente, ou seja, no seu sistema familiar, a origem de traumas e situações que a gente não consegue muito bem ter uma saída, vamos dizer assim. E a gente costuma fazer uma analogia rápida
da diferença entre a psicologia e a psicoterapia, né? A psicoterapia é um tratamento a longo prazo, onde a gente vai analisar comportamento e emoção do cliente, daquele que está na frente do terapeuta. E a constelação é uma intervenção profunda que complementa a psicoterapia, porque vai buscar questões e comportamentos também que essa pessoa reproduz, mas que muitas vezes não são delas, que é aquilo que a gente acabou de falar da repetição de padrões. Então, às vezes eu tenho um comportamento estranho que não tem nada a ver comigo, eu não sei porque eu faço assim, mas eu faço assim. Então, quando a gente não encontra solução dentro da psicoterapia, muitas vezes, ou a gente vai melhorando, mas não consegue encontrar a raiz, a gente complementa com a constelação. Deu para entender mais ou menos? Ah, eu acho que sim. Eu sou suspeita, né? Mas acho que sim. Mas, assim, no caso, você está falando de uma coisa que eu sei que eu tenho, que eu quero mudar. Mas eu já experimentei, porque já fiz constelação, que você vai pensando num problema X, e aí e aí, na hora da sessão, aparece, tipo, um problema TYZ, que você nem sabia que tinha. Exato. Então, como explicar isso? Assim, você vai achando que é uma coisa e chega lá, abre um cenário para você que você fala, gente, mas eu nem sei que isso aconteceu, eu nem tenho ideia que isso aconteceu. Que A isso Jéssica tem a chegando ver? aí. Beijo, Jéssica, querida. Queridona. Meire tá aqui com a gente também, Jéssica. Beijão. A Ju tá aqui com a gente. Beijo. Tá. É exatamente isso que você falou, Ana. Muitas vezes a gente vai, às vezes até com uma expectativa de cura, porque as pessoas acabam procurando constelação quando elas já fizeram vários anos de terapia, já fizeram várias buscas e não conseguiram encontrar uma solução para uma determinada questão. A pessoa vai melhorando na terapia, é óbvio, né? Na análise ali semanal, ela vai melhorando. Mas às vezes ficou aquela pedrinha no sapato que ela não consegue encontrar solução. Então, o que ocorre? Através da aí ela vai com uma expectativa, às vezes, do terapeuta conseguir tirar aquela pedrinha rapidamente. Só que isso depende da história, depende da maturidade, depende de quantas gerações esse trauma ocorreu, qual é o tipo de trauma, qual é o tipo de consciência expandida que esse cliente que procurou tem já naquele momento para... Porque o sistema, quando a gente fala o sistema, né, é como se fosse uma força oculta que tem na nossa família, que é uma força que tem uma sabedoria, né? E aí a gente consegue, através desse olhar, entender quais são os padrões que estão repetindo. Então, como você falou, às vezes a pessoa vai lá para trabalhar uma situação de trabalho. Ela fala assim, olha, eu estou vindo aqui porque eu estou insatisfeita com a minha vida profissional, quero mudar de profissão, não gosto daquilo que eu faço. E aí, quando você posiciona no campo, né? Quando eu digo posicionar no campo, para quem está ouvindo falar pela primeira vez, é que o trabalho de constelação ele é fenomenológico, então a gente trabalha com campos morfogenéticos. Então, ou a gente configura a história da vida da pessoa, a questão que ela está trazendo com bonecos de Playmobil, ou então a gente configura com pessoas, quando a gente trabalha no workshop em grupo. E aí a gente coloca lá, por exemplo, uma pessoa para representar o cliente e o trabalho. E aí quando você vai olhar para isso, não tem nada a ver com o trabalho. Você vê que a pessoa está olhando numa outra direção. E de repente aquele conflito é uma história que a pessoa tem com a mãe dela, né? Que não tem nada a ver com a área profissional. E que ela está transportando para a área profissional esse conflito. E com isso trazendo as suas dificuldades. Então é exatamente isso que você falou. Essa sabedoria que o sistema tem de caminhar para aquilo que o cliente precisa olhar naquele momento. Então, por isso que muitas pessoas têm medo de constelar, porque a gente não tem o menor controle daquilo que vai aparecer ali. A gente não sabe para onde aquilo vai caminhar. Então, quando é uma questão... Mas, por outro lado, também não vai aparecer nada que você não esteja preparado, porque o seu sistema também te protege, né? Sim, exatamente isso. Exatamente isso. É essa maturidade que a pessoa tem. Mas tem pessoas que têm medo, principalmente quando é algo que traz muito sofrimento. O próprio Bert Hellinger diz isso, né? Que sofrer é mais fácil que encontrar solução. Porque a gente já está acostumado a viver com sofrimento. A gente já se acostumou com aquela dor. E aí a gente tem medo de mexer e aquela dor piorar. Ou emergir algo que eu não dê conta. Então por isso que muitas pessoas às vezes têm um receio. E quando isso me ocorre, quando as pessoas comentam isso comigo, eu disse, olha, se você tem medo... Então conheça primeiro, vá primeiro para participar do workshop,
leia um pouco sobre o assunto, assista alguns vídeos, e aí quando você sentir que você está pronto, se você sentir que está pronto, porque tem muitas pessoas que nunca constelaram efetivamente, mas já participaram de vários workshops, e só de participar a pessoa já vai tendo vários insights. Então, não necessariamente a pessoa tem que ir para constelar, porque o trabalho sistêmico, ele é sistêmico, ou seja, o cliente que está ali constelando está sendo beneficiado, e quando a gente está num grupo, todas as pessoas que estão participando desse workshop no grupo também estão sendo beneficiadas, porque as histórias de família são muito parecidas, né? Todo mundo tem traumas familiares parecidos, perdas, situações de guerra, de escravidão, de exclusão, aborto, suicídio, separações, nascimentos, herança, enfim, injustiças. Todas as histórias de família são similares, né? Mas te ouvindo falar assim, às vezes, eu já conversei com algumas pessoas, eu falo assim, gente, é mágico. Mas é um mágico, mas não desmerecendo a técnica em si. É mágico porque a gente, quando vê, até que a Carla colocou aqui, a Lili também, que é sensacional, a Carla colocou que você sofre, mas depois flui. É mágico por isso, porque você nem acredita que aquilo você se livrou, ou que aquilo abriu na sua frente. E as pessoas confundem com religião, com espiritualidade, com coisa mística, porque mexe com uma coisa, uma força que a pessoa não sabe o que é bem, né? E aí, o que você diz a respeito disso? Quando a pessoa te questiona, mas isso é outra encarnação? Eu sei porque são questões que já me perguntaram, né? Sim. E aí, o que você responde nesse caso? Olha, quando você diz isso? mágico, eu traduziria essa palavra para surpreendente. Então, eu vou fazer aqui uma analogia simples para vocês. Ó, apaguei a luz aqui da minha casa. Eu tô vendo você, continuo vendo, mas assim, eu tô procurando algumas coisas que às vezes eu não tô encontrando. Quando você faz constelação, acontece isso. Você sai do oculto e de repente você consegue enxergar coisas que você não estava conseguindo enxergar. Então, como a gente sempre diz, a constelação traz à luz algo que estava oculto dentro da família. Então, o que seria esse algo oculto que está dentro da família? Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma dor física, a qual você já fez fisioterapia, já fez exames de ressonância, já fez massagem, já fez vários tratamentos, e aquela dor física em alguma determinada parte do corpo não teve nenhum tipo de diagnóstico, mas você sente aquela dor, né? Pode ser uma enxaqueca também, etc e tal. E aí você vai para constelar um sintoma. E aí quando você vai olhar para aquele sintoma, justamente a gente representa o cliente que procurou e a sua dor. Ou então aquele órgão que está apresentando aquele dor, ou aquele membro do corpo, o ombro, a perna, o joelho, enfim. E quando a gente vai olhar para isso, de repente, como você falou, vai pular para outro lado, vai aparecer um membro da família que estava excluído. Como assim o membro está excluído? Conforme a gente vai configurando e vai colocando as pessoas no campo, né, o terapeuta ele não precisa de praticamente nenhuma informação. Ele vai olhar para o cliente e vai falar qual é a sua questão, né? O que você gostaria de olhar. E a pessoa vai dizer, olha, eu tenho uma dor. Ou ela vai dizer, eu quero olhar para a minha relação com a minha mãe. Ou eu quero olhar para o meu casamento. Eu quero olhar para o meu filho que tem enurese noturna. Não consegue não fazer xixi na cama, sempre. E aí você vai configurar isso no campo, com bonecos ou então com pessoas. E aí você vai perguntando para essas pessoas o que está acontecendo com a representante da Ana Gouveia, por exemplo, se fosse você. E a pessoa que está ali no seu lugar vai dizer, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas meu corpo está puxando para o lado de lá. Um exemplo, né? E aqui na sua frente está outra pessoa que representa a sua dor. E aí eu pego e falo, então eu vou colocar uma pessoa para colocar nesse lado que o seu corpo está puxando. Eu pego uma outra pessoa e coloco ali. E aí automaticamente a sua representante começa a chorar compulsivamente. E aí eu olho para você, o que você está sentindo quando você olha isso, Ana? Você fala assim, de repente, olha, eu não sei, mas quando eu olho para essa cena, me remete a uma situação que eu vivenciei com a minha mãe, por exemplo, ou com a minha avó, né? E essas informações, elas vão surgindo. Por quê? Porque nós carregamos uma herança transgeracional. Então, assim como a cor da nossa pele, nosso cabelo, nossas características físicas, a gente carrega também
uma herança de traumas, de costumes, de lealdades invisíveis, de fidelidade sistêmica, de padrões, por exemplo, família muito matriarcal, família muito patriarcal, e todas essas situações que os nossos ancestrais viveram, nós carregamos isso em nós, e nós vamos reproduzindo inconscientemente. Então, de repente, essa dor está representando um membro da família que foi excluído. De que forma ele foi excluído? Ele pode ter sido assassinado, ele pode ter matado alguém e a família excluiu para que essa pessoa não fizesse mais parte. Pode ter sido uma amante, um caso fora do casamento que foi escondido, um filho escondido. E às vezes essa dor física simplesmente representa uma exclusão familiar. Não sei se está ficando muito claro para quem está ouvindo pela primeira vez, mas basicamente é isso, são essas exclusões que tem na família. Porque o que o Bert diz? Por que sistêmica? Por que constelação sistêmica? Nossa família é um grande sistema. Um sistema é um grupo de pessoas que está interligado. É uma engrenagem. Então, a nossa família, o nosso sistema de origem é o que veio antes da gente. Eu, meu pai, avós, bisavós, taravós, e meu sistema atual que vem a partir de mim. Eu, meu marido, meus filhos, meus netos, famílias mistas, primeiro marido, segundo marido, filho do primeiro casamento, etc. e tal. E aí, dentro desses coletivos, meu sistema de trabalho, meu sistema familiar de origem, meu sistema familiar atual. Dentro desses grupos, existem forças que permeiam, não é? Que é o que o Bert Hellinger chama de leis do amor, que eu nem vou entrar muito nisso, não vou ficar falando um monte, dando aula, que não é o nosso objetivo. Mas basicamente são essas forças que atuam. Até para entender essa coisa, quando eu falei que é mágica, né, que eu uso esse termo, mas você falou surpreendente. Por isso, de repente a pessoa vai com uma dor no braço e ela sai de lá com um cenário de uma outra coisa, mas sem a dor no braço. Então, assim, né, com a dor resolvida, não imediatamente, mas enfim, mais para frente, né? Mas por isso que eu acho mágico nesse sentido, porque a gente não tem conhecimento da técnica exatamente, mas a gente sente o resultado dela, né? Então eu acho isso fantástico. E é interessante porque às vezes acontece isso mesmo, como se tirasse com a mão, sabe esse termo? Nossa, a pessoa tirou com a mão. Que realmente o resultado é muito rápido mesmo, e tem questões que vão demorar mais. Eu mesma já fiz constelação como cliente, que demorou mais de 2 anos aquilo reverberando. E já fiz constelação que no mesmo dia eu saí com outra visão e aquele problema resolveu completamente dentro da minha vida. Então, depende muito da questão que está sendo trabalhada. Mas esse mágico, como você falou, tem a ver com reencarnação, não tem a ver. O Bert Hellinger não entrava muito nessas questões de vidas passadas. Já a Sophie Hellinger, que é a segunda esposa dele, entrou um pouco mais com os movimentos de espírito, e ela sim fala um pouco mais sobre isso, né? Na minha prática como consteladora, né, eu trabalho com constelações desde 2005 aqui em Atibaia e também em algumas cidades da região. Eu não entro muito nisso, né? Eu observo que não faz, para mim, Roberta, não faz tanta diferença eu nomear, olha, isso é uma reencarnação, isso não é uma reencarnação ou não, para mim, né? O que eu observo é o que acontece no sistema e na constelação. Porque é um tipo de técnica que a gente não precisa entender. Aí é que tá. Quanto menos a gente entender racionalmente, a gente sentir na alma, né? Porque ela é fenomenológica, mais efeitos isso tem. Tanto que é algo que não precisa ser muito bem processado, interpretado e analisado depois. E ficar falando sobre a constelação, tentando entender passo a passo. A não ser quando você está aprendendo a técnica. Mas para quem está constelando, não há essa necessidade de ficar entendendo passo a passo. E sim sentir dentro da alma e sair do racional. Olhar com a mente expandida para algo que vai além. Sim. Muito bom, deixa eu mandar um oi para uma galera que chegou aí. Então, um oi para o Jaya, para a Sandra, para a Gabi, para o Marcos, para o Isaac, para o Pedro. O Pedro falou que tem super curiosidade e nunca participou. Até ele escreveu aqui, a constelação é feita somente uma vez ou pode ser refeita nos momentos em que sentir necessidade, como o surgimento de algum problema novo? Você já responde. Um beijo para o Gilson, que chegou também aí, para a Clélia, para o Cláudio. E aí, isso que eu ia falar agora, vocês podem, agora que a Roberta já deu um geralzão, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas,
Aí a gente responde a do Pedro e a gente entra nessa questão do padrão familiar, que é o que eu Beleza. até coloquei lá. Quanto mais a gente sabe que algumas coisas a gente não quer repetir, quando a gente vê, a gente está repetindo. E algumas coisas a gente jura de pé junto que não vai fazer igual. Menina, quando a gente vê, tá fazendo igualzinho, com uma Pois é, consciência de que você não quer fazer igual. Como que a exato. constelação ajuda, né? A Suzana está dizendo, um beijo para a Suzana também, que Beijo, adora Sô. as suas palestras. Você é sempre muito precisa. Então vamos lá, falar com o Pedro e depois falar então dessa questão. Vamos Pedro, lá. é exatamente isso. Tem pessoas que constelaram uma única vez na vida e resolveram aquele problema e tá ok. Depende da busca pessoal de cada pessoa. Uhum. Eu constelei muitas vezes por trabalhar com isso, então eu tenho que ir trabalhando as minhas questões. Mas normalmente você vai por uma questão específica. Quero ir para trabalhar meu relacionamento X. Pá. Ou a minha dificuldade de me relacionar afetivamente, por exemplo, também. Aí você vai trabalhar essa questão. E aí passou-se um tempo, meses, anos, de repente surge algo novo e você fala, eu acho que eu preciso olhar para isso um pouco mais profundamente. E aí você pode constelar outras vezes. É claro que constelação não é algo que dá para você fazer toda semana, né? A gente tem que, é ideal que você dê um tempo, que você aguarde os movimentos acontecerem, porque é como uma pedrinha que você joga e ela vai reverberando ao longo do tempo. Então o ideal é esperar um tempo. Mas você pode constelar quantas vezes você quiser, ou uma única vez. Depende da Uhum. necessidade mesmo. Assim, a minha experiência, às vezes, eu participei do workshop da Roberta e uma vez ela falou, vai ter outro. Eu falei, não, Roberta, Exato. eu acho que eu levei uns 3 meses, Foi. e olha que eu não fui constelar problemas meus, eu fui participar como, Exatamente. né, como chama quando você vai como Representante. representante. Eu nem fui falar coisas minhas, e eu fiquei uns 3 meses sem conseguir ir no workshop, porque aquilo estava Verdade. fervilhando dentro de mim. É isso. Então, e olha que eu nem constelei, né? Porque tem isso também que eu acho legal a gente falar, que às vezes você não vai constelar coisas suas, Uhum. mas você vai como participante e mexe tanto quanto. Claro que Perfeito. não tanto quanto, né? Maneira de dizer, mas mexe bastante, né? Tem um trabalho sendo realizado com a gente, né? Sim, é um trabalho que mexe com todo o grupo e é exatamente isso que você falou, Ana. Dá o seu tempo para quando a sua alma, agora eu me assentei e eu posso ir outras vezes. Ou então não, eu preciso primeiro absorver dentro de mim tudo aquilo que eu recebi do workshop, como representante ou como constelando, vamos dizer assim, porque a gente Uhum. recebe grandes presentes. A gente costuma dizer que isso é pegar carona. Quando alguém escolhe você para representar um papel que tem tudo a ver com a tua vida pessoal. E é fantástico isso. Eu sempre gosto de contar o exemplo de uma cliente que eu constelei que tinha muitas dificuldades com a mãe. A mãe dela teve um problema e ficou em estado vegetativo 10 anos. Então ela era filha caçula e ela teve muitas dificuldades com essa mãe. E foi constelar a depressão dela, tomava remédios fortíssimos durante muitos anos. Tinha também uma questão de obesidade mórbida e ela foi constelar e trabalhou um pouco dessa questão com a mãe. No workshop Uhum. do mês seguinte, ela foi participar como representante. Eu falei, olha, é ideal que você continue vindo. E ela representou uma mãe disponível. E ela falava, olha, eu não sei dizer o que foi mais profundo para mim, porque eu entendi na pele, no meu corpo, como representante, o que é ser uma mãe disponível. Eu olhava para o representante do meu filho e eu sentia um amor profundo, mas eu não conseguia, até me arrepia, mas eu não conseguia Eu também, estou toda arrepiada. abraçá-lo. Eu não conseguia abraçá-lo, eu não conseguia expressar isso. Então, quando você sente na pele o que é uma mãe disponível, o que é um pai indisponível, então você participar como representante de uma constelação é um grande presente e é uma grande ferramenta de transformação. Por isso que eu disse que tem muitas pessoas que nunca constelaram, mas já se beneficiaram muito do trabalho. Uhum. A Juliana escreveu aqui: você não constela, mas você trabalha algo em você. Perfeito, E é é isso muito mesmo. louco, deixa eu contar uma curiosidade, pelo menos comigo acontece, né? É muito louco porque assim, fica, pelo menos na Roberta, né? Que eu sempre constelei com ela, fica um círculo, e aí a pessoa vai lá, que você não sabe a problemática da pessoa, a Roberta que sabe, às vezes, né? A Roberta sabe também, e aí a pessoa, escolhe alguém para ser você. Na hora, assim, quando
meu coração Fala, dispara. puta, vai... Eu falo, puta, vai ser eu. Não dá outra, não dá outra. E eu não sinto nada, às vezes, aí não sou eu mesmo. Mas não, a pessoa nem falou, eu falo, puta, sou eu. Aí você fala assim, puta, sou eu, mas na verdade você quer ir, mas na verdade você tem medo de ir, né? E aí... E que louco isso, como que o corpo, ele sabe já que é você. Como pode isso, Roberta? É muito, muito mágico. Muito mágico nesse sentido, gente. Sim, perfeito. Não sei se vocês estão entendendo o que quando eu digo é muito mágico, né? Não Essa é mágico que coincidência, não. Sim, é porque sim. é essa coisa do sistema, né? Muito, muito legal. Essa é a sabedoria arcaica, né? Que a gente chama isso de ressonância. Então, imagine que você tem um piano, e em cima do piano tem um porta-retrato, e aí você está tocando. E de repente tem uma determinada nota que você toca, aquele porta-retrato vibra, para quem toca sabe isso. Por quê? Porque a nota que você está tocando, ela está em ressonância exatamente com aquele porta-retrato, a vibração. Então, quando alguém traz uma questão e aquela questão tem ressonância com o meu sistema familiar, suponhamos que a pessoa que está constelando vem de uma família extremamente matriarcal, cuja questão é um casamento fracassado pela imagem do masculino que essa mulher recebeu das mulheres da família dela. E teve dificuldades com o marido. Um exemplo. E aí eu tô escutando, e aí eu não sei qual é a questão dela, mas ela falou, olha, eu quero constelar meu relacionamento. Ou ela falou só pra mim, ou ela nem falou pra mim, porque dá pra gente trabalhar de maneira oculta, ou ela falou lá na frente de todo mundo. Por exemplo, olha, quero constelar meu relacionamento, mas você não sabe qual é a história dela. Só que a partir do momento que você está dentro desse círculo de pessoas, ali já é um grande sistema e ali já se formou um campo, né? Isso não tem nada de místico, isso é física quântica pura, são os campos que o Rupert Sheldrake, que é um biólogo, fala sobre esses campos, sobre essa inteligência arcaica, e se na tua família isso tem também uma questão matriarcal, você já entra em ressonância. Então é uma coisa impressionante, ela vai olhar para, pode ter 20, 30, 50 pessoas, ela vai olhar e ela vai escolher você. E você parece que já sabe que é você mesmo. Então é dessa forma que isso acontece. Nossa, tem tanta gente querida, entrou o pessoal do Projeto Rosa aqui. Eu não consigo ver agora. Reina, o Fábio, Fábio Silvério, né, da TV Altiora. A Leide Carvalho também entrou agora. Eu perdi, eu não estou conseguindo entrar pelo meu computador, porque o computador é mais fácil para ler, eu não estou conseguindo. Ah, inclusive a Carla mandou uma cola aqui para a gente dizendo que faltou o nome da live. Parece que dá para deixar fixado e aí fica aparecendo toda hora. Sim. Mas eu não sei fazer isso. Eu não gosto porque fica no meio do rosto, seu rosto. Vai ficar aquele negócio. Fica no meio da minha testa. Assim. Na boca. Né? Eu prefiro que vá rodando. O Amilcar, meu cunhado, colocou sincronia total. É isso aí, é isso. Mas e aí, como que a gente... Ai, Reina, duas maravilhosas. Reina, beijo. Já chegou, já saiu do metrô, Reina. Eu fico vigiando se ele já saiu do metrô. Então, falando dos padrões, né, dessa repetição, como que a constelação ela trabalha isso? Porque eu acho que isso é uma coisa que todo mundo já viveu, todo mundo já experimentou, mesmo naquele momento que fala assim, quando eu tiver meu filho ou minha filha, não vou fazer isso, mesmo que seja com essa frase padrão, né? É como a gente brinca e fala assim, nossa, parece praga de mãe, praga de vó, né? Um beijinho para Ana Carvalho aqui da loja de doces, está aqui com a gente. Ela já mandou uns 3 ois aqui. Um beijo, Ana. Ai, um beijo. É isso mesmo, são repetições de padrões. Assim como a gente gosta, sabe aquela coisa? Essa macarronada da minha família. Esses são os costumes que a família toda... A gente tem coisas maravilhosas que a gente gosta e faz questão de repetir na nossa família. Só que tem coisas que a gente também não gosta da nossa família, que nos incomoda profundamente, como você falou, quando eu tiver meus filhos, eu vou fazer exatamente diferente do meu pai, exatamente diferente da minha mãe. E aí quando você vê, você tá fazendo exatamente a mesma coisa. Então isso é o que a gente chama de fidelidade sistêmica, né? Ou fidelidade, lealdade, enfim, são duas palavras que estão ali juntas. E essa fidelidade sistêmica significa eu faço como você por amor a você.
por lealdade a você. E é um amor completamente inconsciente, que ele pode ser saudável em algumas questões e pode ser extremamente doentio em outras, né? Que o Bert Hellinger chama de amor doente, de amor cego. É o amor que traz mais sofrimento para a nossa família quando a gente repete padrões familiares de maneira inconsciente. Por exemplo, vamos supor que a minha família passou muita necessidade financeira, fome, trabalhou duro para conseguir tudo aquilo. E aí eu, em outra geração, 2 gerações depois, mesmo tendo condições de ter uma vida um pouco mais tranquila, parece que eu tenho que sofrer, ou então eu gasto tudo para eu passar tanta necessidade e ser tudo tão difícil, tão sofrido como foi a minha família. Por que que isso acontece? Porque quando eu fico igualzinha à minha família, eu fico com a minha consciência leve. Eu me sinto parte, eu me sinto amado, porque eu estou fazendo igual, porque eu estou sofrendo igual. Então, se eu venho de uma família onde todo mundo casou e divorciou, se eu fico casada, parece estranho. Se eu venho de uma família que todo mundo sofreu e eu estou numa vida um pouquinho mais saudável, né? Parece que isso me dói um pouco, eu fico com a minha consciência pesada. É uma coisa de uma culpa que acontece, mas de forma inconsciente, porque é o que eu falei. Por exemplo, a pessoa, o exemplo que você deu, a pessoa hoje ela tem uma condição financeira melhor, ela devia ficar feliz com isso e não querer perder tudo para ficar pobre e pertencer à família. Então é inconsciente. É inconsciente e às vezes ela tenta com algum movimento salvar. Ou ela tenta muitas vezes se livrar daquilo, ou ela gasta muito mais do que ela tem, ou ela tenta bancar a família de uma forma ou outra, ou dar esse dinheiro para a família e ela continua passando necessidade. Então, e às vezes a pessoa simplesmente não consegue prosperar, tem tudo para fluir, mas não consegue seguir adiante. Porque nós temos essas fidelidades, e isso acontece em muitas questões. Por exemplo, famílias muito matriarcais, onde só as mulheres que sabem que os homens são fracos, que os homens são frágeis, que os homens são maus, que os homens são agressivos. Quando a gente tem esse padrão de visão, né? Porque a gente teve mulheres na família que sofreram muito dessa forma, mesmo às vezes que a gente fala, olha, eu vou tentar fazer diferente, a hora que a gente vê, a gente está condenando e apontando o dedo igual. Ou então, quando a gente vê numa família onde o patriarcado é muito forte, onde é o pai que manda, onde é o marido que manda, muitas vezes eu tenho uma tendência de me recolher também e ficar nessa posição um pouco mais submissa, por fidelidade à minha família de mulheres que são mais submissas e em respeito e fidelidade e amor à família dos homens da minha família que tem uma posição um pouco mais dura. E quando eu tento fazer diferente disso, me dá uma espécie de incômodo, porque isso tem a ver com pertencimento. Quando eu começo a tomar consciência através das técnicas, dos workshops, constelando, e eu vou mudando esses padrões e trazendo uma compreensão, aí sim eu consigo quebrar essas correntes, vamos dizer assim, e começar a fazer diferente. Com respeito, sem julgamento àquilo que veio antes. E aí, quando você quebra esse elo e é um sistema, automaticamente todo o sistema vai mudar? Automaticamente todos se beneficiam, fica mais leve. Por quê? Porque pessoas lá atrás já sofreram com isso. Porque é pesado, é muito pesado. Então, quando a gente faz a ruptura, né, o Amil está falando, fazer a ruptura desses padrões deve ser bem difícil. Deve ser bem difícil. Não é uma tarefa tão fácil, tão simples, mas por outro lado, é muito simples. Porque basta a gente, às vezes, sentir um pouco de culpa, a culpa nos faz amadurecer. Às vezes a gente tem que frustrar os nossos pais e olhar para eles com todo o respeito do mundo e dizer para eles, sim, eu vejo vocês, eu aceito e tomo vocês como vocês viveram, mas eu faço diferente. E aí eu lido um pouco com essa frustração, porque às vezes eu vou frustrar. Por exemplo, se eu venho numa família que segue um padrão religioso muito seriamente, e aí eu não quero seguir aquela religião, eu quero seguir uma outra, eu não quero seguir religião, eu quero ter uma questão de espiritualidade, eu não quero seguir um padrão de ir ao culto, ou ir à missa, ou ir a encontros daquele determinado grupo religioso, eu quero fazer diferente. E aí, naquele primeiro momento, eu tenho que frustrar a minha família, porque eu não vou fazer aquilo que eles querem. Até mesmo a profissão. Às vezes todo mundo da família é advogado, e eu não quero ser advogada, eu quero ser atriz. Como assim ser atriz? Artista? Você tá louca, pirou?
né? Ou todo mundo da família é médico, e aí eu não quero ser médico, eu quero ser advogado, por exemplo. Só que a família já tem uma empresa, já tem aquele escritório, já tem aquela clínica e tá todo mundo esperando. Você sentar lá. Exato, então a cadeirinha tá lá para você dar sequência naquela e você não quer fazer aquilo. Você não quer. Então, frustrar os nossos pais é necessário ter muita maturidade para não fazer isso com arrogância, na rejeição. Eu não quero ser como vocês. Numa arrogância de rejeitar aquilo que eles estão trazendo para nós, esse presente. Então, isso tem que ser feito com muito respeito, né, muito reconhecimento, porque graças àquilo que eles queriam que eu fizesse, eu consegui estudar, eu consegui crescer, e eu consegui optar ali para aquela faculdade, para aquele curso, aquela profissão que eu queira seguir. Então não é fácil. Então a gente tem que honrar aquilo. O honrar a nossa família pode ser feito de maneira amorosa, mas não precisa seguir a dificuldade, a dor ou até mesmo padrões que nossos pais ou nossos ancestrais, avós e tudo mais querem impor para nós. Uhum. E isso é um tema de um tratamento. Eu falar, olha, eu quero quebrar esses paradigmas, eu quero me libertar de algumas coisas. Isso é uma questão a ser trabalhada na constelação, dessa forma. Perfeitamente. Né? Você pode vir e dizer, olha, eu tô seguindo na empresa do meu pai, por exemplo, mas isso me faz profundamente infeliz. Mas eu não gostaria de abandonar meu pai, porque eu amo meu pai. Então, como que eu vou abandonar a empresa que mantém a minha família, que faz com que eu tenha a minha casa, os meus estudos, para eu não fazer faculdade de administração, por exemplo, para tocar aquela empresa? Porque eu quero ser jornalista, atriz, Sim. por exemplo, como você. Qualquer outra coisa. Qualquer outra profissão. Né? Menos seguir na administração daquela empresa. Então é muito difícil, porque tem uma expectativa muito grande em cima desse filho. Os pais estão apostando fichas ali. Então é necessária uma maturidade de ambas as partes, mas principalmente do filho, daquele que veio depois, em olhar com muito respeito para os pais para poder quebrar aquele padrão. Talvez sinta um pouquinho de culpa, mas ele consegue seguir adiante. Porque o natural, o amor que fortalece, o amor que cresce, o amor que faz a família prosperar, é o amor que liberta. Então, quando os pais veem que esse filho está livre, que ele pode voar e que ele está leve, com certeza esses pais, depois de um tempo, se sentem leves também. E eles podem ver que eles podem colocar um outro funcionário lá, que essa empresa pode ter outro destino e seguir talvez até melhor do que se estivesse na mão desse filho. Mas até passar essa crise... Feliz. Exatamente. Até passar essa crise, leva um tempinho e isso tem que ser trabalhado. E é necessário realmente muita coragem, né, como o amigo colocou, para romper esse padrão. Muita coragem, muita humildade, principalmente. Olha, algumas pessoas escreveram Reina, eu não li na hora e eu não estou conseguindo passar, travou aqui. Eu também estou sem o meu laptop, meu ajudante aqui, que resolveu não abrir o coisa. Então, Reina, se você quiser depois perguntar de novo... Ele colocou assim, ó. Ai, consegui ver um pedacinho do Reina. Acho que não foi uma pergunta, foi um comentário, para falar a verdade, que eu acho que ele fez. Travou para mim, não estou conseguindo... Embarque Cultural chegou, a Yuki, a Julina. Ele colocou, ó, não percebemos que apontar um dedo a alguém, outros 3 dedos estariam apontados para nós mesmos. Aí ele disse assim, já foi bem pior, mas hoje acredito que está mais tranquila. É duro de aceitar, mas a base de tudo é o respeito. Ah, tá. Desentalou aqui. O amigo falou que deve ser libertador. A Clélia falou que lindo. Aí desentalou aqui. Então, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, aí agora escreve, porque acontece essas coisas de entalar. Deixa eu ver, a Luciane escreveu. E depende só de nós romper este padrão. E se os antepassados não permitirem, se eles forem mais fortes do que eu e não existir o amor? A Luciane está perguntando. Ok. Tem algumas questões, Luciene, e é uma ótima pergunta essa que você fez, que realmente são muito difíceis. Porque tem enredamentos que vêm de muitas e muitas e muitas gerações. Então é muito sofrido. É muito sofrido. Mas cabe ao descendente,
dessa família mesmo tomar uma decisão interna com muito respeito. Aí é que tá, o respeito é a chave, né? O respeito é a chave. São raríssimos os casos que, muito difícil, nossa, nesses anos todos de constelação, um caso ou outro que eu li nos livros do Beth de rompimento, de exclusão mesmo na família por casos gravíssimos. Mas o amor, ele sempre tá ali, sempre, independente de qual situação mais grave seja, o amor está ali. E se o ancestral, desculpa, se o descendente, se o neto, se o filho, com muita humildade, se curvando diante desse trauma, diante dessa situação tão difícil da família, ele toma essa decisão interna, por exemplo, querida mamãe, ainda que você não respeite a minha avó, um exemplo, eu me curvo diante dela, né? E eu me curvo diante dela. Então, às vezes a mãe não consegue ter uma relação com a avó. Mas eu quero seguir a minha vida em paz. Eu quero ter uma boa relação com a minha mãe e com a minha avó. Então, eu me curvo mesmo que a mamãe não me curve. Mas eu tenho que entender, respeitar e internalizar a decisão da minha mãe, sem julgar. Então, o não julgar é a parte mais difícil, talvez, porque a gente tem muitos julgamentos internos, muitos. Inclusive nós, consteladores, a gente se surpreende sempre o quanto que às vezes a gente ainda tem alguma ressalva, uma pequena ressalva, mesmo depois de tantos trabalhos terapêuticos. Então, a humildade... Mas já aconteceu de alguma constelação, algum grupo, né? Ou individual ou em grupo, você não conseguir chegar no final feliz? Sim, perfeito. Muitas. Não feliz, não só feliz, mas, por exemplo, no caso desse aí, emperrar, que nem a Luciane falou, você ficar naquele impasse da pessoa não aceitar, isso acontece. Acontece muitas vezes, inclusive, você falou certo, final feliz. A gente às vezes comenta e fala, essa constelação foi happy end. Porque tem algumas constelações que realmente tem começo, meio e fim, e parece que a história se concluiu ali. E tem constelações que a gente tem que parar no meio. Você para e fala assim, olha, daqui para frente eu não consigo caminhar mais. E a gente tem que interromper ali, porque até ali, naquele momento, é o que o cliente aguenta, é o que o sistema familiar suporta. E isso vai continuar reverberando. Então tem questões que demoram anos. E tem muitas pessoas, quem já está acostumado a constelar, às vezes a constelar 1, 2, 3 vezes temas diferentes, quando você veja, puxa, eu não acredito que está batendo nessa tecla outra vez, eu não acredito que isso ainda tem a ver com a minha arrogância com os meus pais. Sim, perfeitamente. Então tem coisas que vão demorar um bom tempo para ser lapidado, né? E que esse tempo é necessário travar a constelação ali, porque realmente tem alguns ancestrais que não abençoam as pessoas para a vida depois. Tá entrando aqui o Fer Sintra, querido, constelador, fez a live comigo há 3 semanas atrás. O Mauro Sérgio, que trabalha com autismo, querido também. O Mauro, um beijo para vocês. Olha, a Anícia perguntou o seguinte, o meu sistema equivale apenas aos meus pais e irmãos, ou a família do meu marido, né, do meu companheiro, também entra nesse sistema? Perfeita pergunta da Anícia. O seu sistema de origem são os seus ancestrais familiares. Pais, avós, bisavós, tataravós, todos aqueles que vieram antes. E também parceiros e companheiros dessas pessoas. E o seu sistema atual que vem a partir de você. Aí sim, o seu marido, seus filhos, sua sogra, ex-companheiros de ambas as partes. Ou seja, porque pertence à nossa história, também é importante ressaltar isso. Aos nossos sistemas não pertencem apenas pessoas da nossa família sanguínea, mas pertencem também pessoas que prejudicaram a nossa família ou que a nossa família prejudicou. Então isso também causa enredamento, como por exemplo numa demissão injusta, injustiças, abandonos, assassinato, golpes, escravidão, exploração, exclusões. Todas as pessoas que se beneficiaram em detrimento de outras podem ficar enredadas no nosso sistema familiar. Então essas pessoas também podem estar enredadas, tanto no meu sistema de origem, tanto como no meu sistema atual. Mas coisas boas também ou não? Ou só realizações negativas? Por exemplo, uma pessoa que foi muito importante para o meu tataravô, que recebeu meu tataravô, sei lá, da Itália. Enfim, essa pessoa também ela entra? Ou pode não? Entrar, sim, em alguns casos podem entrar. Um caso muito clássico do que eu já vi em constelação,
Tá aqui com a gente a secretária de Cultura de Bragança Paulista também. Um beijo, Vanessa Nogueira. Vanessa Rosana Mello, Nogueira. professora lá da PAI, uma grande educadora. Pode acontecer sim. Um caso clássico disso são as babás. Muitas vezes a criança ela desenvolve um vínculo tão profundo com a babá, com aquela que está ali o tempo todo, que às vezes ela não consegue, a alma dela às vezes tem uma dificuldade de criar um vínculo com a mãe, porque ela criou esse vínculo com a babá. Então, às vezes, a ligação que ela tem é muito mais com a pessoa que está ali do lado, que a pessoa que teve um grande benefício, e às vezes isso impede com que a pessoa consiga realmente encontrar a mãe. Eu já vi constelação assim, foi um movimento maravilhoso, de uma gratidão profunda a essa profissional que acompanhou essa criança, desde o nascimento até os 8, 9 anos, salvo engano, e de gratidão, e essa cliente pôde finalmente encontrar a sua mãe. Porque ela, claro, a mãe sempre esteve presente, sempre estava junto com a babá, mas a criança criou um vínculo maior com a babá. Então isso pode acontecer com funcionários, com pessoas próximas, pode acontecer sim. Mas coisas boas normalmente não trazem enredamentos, a não salvo engano nesse caso, por exemplo. Mas existem grandes movimentos de gratidão. O lugar de uma coisa importante que seria a mãe. Então, acabou trazendo uma outra questão aí, né? Isso Entendi. mesmo. E é isso. Enquanto isso, a gente vai montando esses padrões, vai repetindo o padrão e vai buscando sempre, né, uma maneira de melhorar, de nos conhecer. E eu sempre falo para a Roberta que eu acho que é fantástico, eu acho que todo mundo deve ter essa experiência. Eu já tive experiência de grupo não constelando. Eu tenho, aí é uma coisa minha pessoal, tem problema. Como é que eu tenho problema, é verdade, né? Você nunca constelou em grupo, só com o Playmobil, né? Só com os bonequinhos, porque eu fico achando que eu vou me expor, que vai todo mundo saber das minhas coisas, como se eu tivesse grandes segredos. Não tenho, né? Mas eu não sinto a vontade. Ponto, não me sinto à vontade. E aí eu constelo como? Sozinha, eu, a Roberta e os Playmobil. Quem é dos anos 80 sabe o que é Playmobil, né? Gente, vocês acreditam que eu não tô com nenhum Playmobil aqui? Hoje ficaram todos no consultório, eu tô em casa, eu tenho uma caixinha, mas eu não tô sem nenhum. Mas todo mundo conhece Playmobil. E é o máximo, porque você não sei dizer, é essa coisa que ela fala do campo, né? Você olha os bonecos se relacionam com você. Perfeito. É um negócio muito, muito louco. Você vê o boneco sorrir, você vê o boneco com raiva, você vê o boneco triste, sendo que o boneco é aquela coisa estática de Playmobil, ele não está com nenhuma emoção. Então, como que a nossa cabeça... hoje é Lego, a Anícia está falando, mas lá os bonequinhos são Playmobil. É tudo Playmobil, geração 80. Geração 80 total. Como que a nossa cabeça faz um Playmobil sorrir e um Playmobil chorar? Como que pode? A Luciene está falando, eu ainda não consigo entender como funciona com os bonecos. Também é incrível. Não, Luciene, mas é incrível. É incrível. Bom, quem já constelou com os bonecos é exatamente isso que a Ana está descrevendo. Você, às vezes, vê o rosto do bonequinho como se ele se desconfigurasse. E você olha ali para o boneco e você tem a nítida sensação que ele realmente está chorando, que ele está muito bravo. Você tem essas sensações. A gente olha com o olho da mente, né? É algo, quase, não é hipnose, mas não tem nada a ver com hipnose, mas quando você está trabalhando sistemicamente, essas imagens são as imagens que estão no campo da pessoa. Então a pessoa configura ali o campo dela e automaticamente vão vindo essas sensações. E isso depende muito de cliente para cliente. Tem pessoas que são muito racionais e tem um pouco mais de dificuldade de ver essas movimentações dos bonecos. E já tem pessoas que falam, os bonecos criam vida. Eu vi ele se mexer, eu vi que ele é menor e o outro é maior, e são do mesmo tamanho. Sim. Então depende muito da própria pessoa. Mas mesmo que a pessoa seja extremamente racional e ela não consiga ver, esses sentimentos elas ocorrem tanto no terapeuta, que está ali no facilitador, no caso que eu estou ali com a pessoa ou qualquer outro constelador, e com o cliente. Então a gente posicionou lá duas figurinhas, suponhamos essas duas canetas. Então tá aqui, esse é o pai e esse é o filho. Então uma constelação do filho com relacionamento com o pai. E aí tá lá posicionado em cima da mesa. E eu falo para a pessoa, o que você vê quando você olha para essas duas figuras? E aí tem pessoas que vão falar, olha, eu não tô vendo nada, eu tô vendo dois Playmobil em cima da mesa, né?
Aí a outra pessoa falou assim, olha, eu não sei porquê, mas eu tenho a sensação que esse daqui tá mais alto que o outro. E quando você vê, os bonecos são do mesmo tamanho, mas às vezes ele tem essa impressão. Eu vou dizer, olha, parece que ele tá olhando para lá. E aí eu vou falando o que eu sinto como constelador. Olha, a impressão que eu tenho ao olhar essas duas figuras é que tá faltando uma outra aqui, né, nesse lugar. Pega um outro boneco para mim e põe aqui. Aí a pessoa vai lá e põe. E é impressionante que às vezes a pessoa vai lá e põe, e aí o olho dela enche de lágrima, do nada. E eu falo, o que tá acontecendo com você? Ela falou, eu já sei que esse boneco que foi colocado aí é a minha avó, por exemplo, minha avó materna, né? Ou é fulano, ou é Beltrano. Ou então a pessoa também não sabe, porque às vezes a gente está trabalhando com segredo. Então isso que é muito importante. Por isso que o constelador, ele não precisa ter muitos dados sobre a história da pessoa. Quanto menos dados, inclusive, ele tiver, melhor, para não ficar influenciado. Então se a gente está trabalhando um segredo de família, por exemplo, existe um filho fora do casamento. A pessoa tem um irmão a qual ela nunca soube que ela tinha esse irmão, né? Mas ela tá ligada a esse irmão. Então aparece uma pessoa oculta ali, que ninguém sabe o que é. E aí a gente vai trabalhando com aquilo de maneira oculta. E às vezes, muitas vezes, essa verdade, ela acaba aparecendo depois de alguns meses. E de repente vem alguém da família e conta, de repente uma verdade vem à tona. E muitas imagina vezes que a pessoa não. chega em casa, a primeira coisa que ela, se ela tiver, se os pais forem vivos, enfim, a primeira coisa é falar, gente, eu tenho um irmão. É a primeira coisa, a pessoa vai perguntar. Depende muito. Né? Tem pessoas que têm muita dificuldade de não falar. Depende, às vezes você precisa ficar guardiã de um segredo, porque às vezes tem situações que são segredos graves na família. Isso que eu ia falar, não é um segredo qualquer, né? Exatamente. Sim. Então depende muito da questão. E tem pessoas que já têm uma desconfiança e que inclusive o próprio constelador, olha, eu indico que você faça o DNA, porque eu falei apenas no caso de você ter um irmão oculto, mas e se caso você mesmo não for filho do seu pai? E eu já fiz uma constelação, inclusive, que a cliente não era filha da mãe, ela era filha da tia. O marido teve um caso com a tia, essa tia engravidou e engravidando ela deu a criança para tia cuidar. E a vida inteira ela cresceu achando que essa mãe era a mãe dela, e na verdade era a tia. E outra apareceu na constelação. Exato. E pode aparecer também da pessoa perceber ali que ali não tem um pai. Normalmente uma criança que não é filho legítimo, ela já tem algo nela ali, que ou ela se sente fora daquela família, ou ela tem dificuldades de se relacionar, ou ela tem... ou tem pessoas que já acham, nossa, parece que eu sou adotada, nossa, tem alguma coisa estranha. A pessoa... Porque aquela verdade oculta, ela está na pessoa, né? Não tem como. Aquele fato oculto, ele está ali, dentro daquela família o tempo todo. Então a verdade está ali na nossa frente o tempo todo. E isso é bíblico, né? Descobrireis as verdades. Então é extremamente libertador. É libertador. Sim, muito bom. Bem, nós estamos aí caminhando para os finalmente. Então, se alguém tiver alguma pergunta, esse é o momento final das perguntas, porque já temos 52 minutos e 37 segundos. Quero agradecer, vou agradecer para ver se aparece aí alguma coisa, então já agradecer mais uma vez a sua participação. Você veio, acho que na segunda semana de live, lá em abril, lá no início, mas a gente falou sobre um monte de coisa e falamos da constelação de uma forma, como mais uma atividade sua, né? E aí eu falei, não, Roberta, você precisa voltar para falar, porque eu acho isso, eu acho que eu sou super fã do tratamento psicológico mesmo, da terapia, de tudo. Eu acho que isso é muito importante. Mas eu também sou super fã dessas possibilidades que o mundo traz para a gente, né? Para nos ajudar, a nos conhecer e a buscar quem somos, né? E eu acho que a constelação tem muito a oferecer, assim. Eu já tive experiências muito legais. E eu convido a todos que tenham essa experiência. Eu acho que o Pedro está falando que quer constelar. Pedro, você está convidadíssimo. Meu último workshop foi dia 15 de março. É a primeira vez em mais de 10 anos que eu fico um mês sem fazer workshop. Todo mês, um domingo por mês é sagrado. Sim. Mas nesse período de pandemia eu estou fazendo um grupo pelo Zoom. Mas não é constelação. Não é constelação, não é terapia de grupo. Começou ontem, a gente tem feito alguns bate-papos e algumas meditações juntos falando mais de meditação. Se você quiser o link do Zoom, eu passo para você. É importante ressaltar uma coisa importantíssima que você disse, Ana. Que bom que tem essas ferramentas. Então, assim, para constar, a eficiência da constelação é uma técnica que tem basicamente uns 45 anos aí, né?
desde que o Bert Hellinger veio com essa nomenclatura. E ela foi, em janeiro de 2018, reconhecida pelo Ministério da Saúde. Então, hoje ela faz parte das práticas integrativas, como Ministério da Saúde. Então, no Ministério da Saúde, normalmente as técnicas integrativas são milenares. É a primeira técnica tão nova, recente, 40, 45 anos, mais ou menos, que está já no Ministério da Saúde. E também muito reconhecida na área de direito, que nasceu aqui no Brasil, o direito sistêmico, onde já é usado na vara de família, na reconciliação de família, em presídios, essa técnica para entender o que levou a pessoa a cometer aqueles crimes, porque isso também é enredamento muitas vezes. Então, se a pessoa vem numa família onde teve assassinatos, ele acaba reproduzindo também. Isso também é uma fidelidade familiar. Reproduzir assassinato, reproduzir estupro, ser abusado porque teve um abusador na família. Então, tem muitas questões bastante complexas sobre incesto, todas essas questões, né, de alienação parental, herança, todos esses fatos, eles estão dentro do trabalho sistêmico. E quando utilizado na área de direito, trazem grandes transformações e pouca reincidência, inclusive nos casos de agressão à violência da mulher. Então tem trabalhos incríveis sendo feitos já por advogados dentro da abordagem sistêmica também. Muito legal, muito bom. Ó, a Juliane mandando beijinhos, meninas, beijo. A Lili falando quero mais. O Pedro, só gratidão, amei tudo que aprendi hoje. A Anícia mandando palmas e beijinhos. O Amilca, parabéns pelos esclarecimentos, realmente muito didático, obrigado. Beijo, quero conhecer mais sobre a constelação, Pedro. Obrigada, meninas, Lili. O Reina, pelo que entendi, o amor e o respeito é a chave de tudo. Sempre, né? O amor sempre. Sempre. E a Marília, minha prima, que também faz formação em constelação, dando um okzinho. Eu vou no próximo workshop, o Pedro falou. Sério, legal. Grato pela oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o tema. O Cláudio e a Roseli, beijo, meninas. É uma temática incrível, Ana. Ixi, pulou aqui. Ai, a Luciane estava falando. Vê se você consegue. Comeu aqui no negócio. A Luciane falou. Grato pela oportunidade de conhecer um pouco mais. Eu vou no próximo workshop. A Luciane estava falando. A Luciane, eu estava lendo, a Luciane pulou aqui, o negócio sumiu. Ai, gente, Luciane, é uma temática incrível, Ana. E a Roberta tem muita paz em sua volta. Obrigada, Lu. Obrigada mesmo. Eu falo para a Roberta que quando ela fala em constelação é plena. É verdade. Adoro. Então, eu sou suspeita. Eu também sou, porque eu curto muito. Eu acho que é o que eu falei, é uma ferramenta incrível. E quem tiver oportunidade, eu acho que vale. Essa coisa do direito sistêmico, eu estava lendo, nossa, é assim... Nossa, é um presente, né? A pessoa ter a oportunidade de se curar, né? De alguma maneira lá dentro, né? Dentro do presídio, ou enfim, é uma coisa muito... Hoje participei de uma constelação via Zoom, a Marcinha colocou. Eu participei. É bem interessante, é interessante. Eu participei uma vez também já. É bastante interessante. Muito bom. A Yuki também, obrigada pela oportunidade. Então é isso. Então um beijo, obrigada Roberta, obrigada a vocês todos que ficaram aqui com a gente ou que passaram por aqui. Essa live vai ficar salva no nosso Instagram e também depois vai para o YouTube, para o Facebook. Então se vocês quiserem depois compartilhar com outras pessoas, fiquem à vontade. Tratamento para a alma, de dentro para fora, incrível, a Marília escreveu, é isso mesmo. Então, gostoso. Beijo, tchau, obrigada, Roberta. Beijo, obrigada a vocês todos. Tchau. Tchau.